Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de dezembro de 2017. Na Idade Média, estes eram 11 sinais de que alguém era uma bruxa. 100 metros fundos. Acusada de bruxaria era arrastada para um rio ou lago, despida e amarrada. Então, era arremessado para ver se flutuava. A premissa era de que a água rejeitaria a bruxa se flutuasse, era bruxa. Não flutuasse. 2 Anorexia mata as inocentes deveriam ter mais peso que o texto sagrado. Se pesasse menos que uma Bíblia que, na época em que eram enormes e manuscritas, podiam chegar a 80 quilos, era bruxa. 3 Decoreba a bruxa deveria recitar em voz alta, de memória e sem enganos, passagens das Sagradas Escrituras. O Pai Nosso era um dos trechos prediletos. 4 Teste do toque e a vítima da bruxaria era tocada pela bruxa que supostamente lhe enfeitiçou. Caso o toque provocasse reação, estava comprovado o sacrilégio. 5 Bolo incrementado. A urina da acusada era misturada a uma receita de bolo e entregue a um cão. Caso a pessoa sentisse as mordidas na própria pele, era considerada culpada. 6 Dermatologia. Essa ainda hoje é um clichê. Bruxas têm verrugas na ponta do nariz. A pele era vistoriada. Verrugas, pintas, cicatrizes ou marcas de nascença podiam ser consideradas provas de que o diabo havia tocado a bruxa. 7 Exorcismo forçado. Uma pessoa possuída era posta na mesma sala que a suspeita, que era forçada a gritar para o demônio para sair do corpo da vítima. Caso melhorasse, a bruxaria estava comprovada. 8 Pesadelo. Se a ré fosse vista em sonhos ou aparições, era prova de que seria bruxa, já que as feiticeiras podiam projetar seu espírito para fora do corpo. 9 Toque do transe. Caso a suposta bruxa tocasse uma pessoa no meio de um transe ou ataque e ele melhorasse, estava comprovada sua culpa. 10 Cozinha macabra. Ter em casa equipamentos próprios para rituais de magia, como velas, certas plantas ou um pilão e morteiro para misturar ingredientes era um caminho direto para a fogueira. 11 Petes. Conversar com bichos de estimação, particularmente gatos, também era sinal de pacto com o demônio. Instaurada para identificar e punir os hereges e sua doutrina de oposição entre o bem do espírito e o mal do corpo, a Inquisição foi oficializada em 1233, no papado de Gregório X. Do momento em que a Igreja declarou que as antigas religiões pagãs eram uma ameaça hostil ao cristianismo, em 1320, até a última execução judicial, realizada em território polonês no final do século XVI, milhares de pessoas, 80% mulheres, foram acusadas, investigadas e punidas com base em denúncias da vizinhança. A acusação de feitiçaria foi usada em muitas épocas, em muitas sociedades como uma forma de perseguição a inimigos, reconhece o antropólogo Louis Motte, que podia lançar sobre qualquer pessoa de hábitos incomuns, moças muito bonitas e solteiras, anciãs que dividiam o lar apenas com animais, ou mães de filhos deficientes, por exemplo, a culpa pela doença do filho, a falta de leite da vaca, ou ausência de desejo do marido. Também eram motivos claros. As chances de escapar sem sofrer qualquer punição eram praticamente nulas, não estavam livres nem os que se negavam terminantemente a acreditar na existência da bruxaria. Nem sempre as bruxas eram médiuns naturais, como se acredita. Bastava uma pessoa querer prejudicar a outra, fazia a denúncia e a morte era certa. Algumas, sim, eram médiuns naturais ostensivos e como tais, as faculdades eclodiam naturalmente, sem controle do possuidor. Quando isso ocorria, a pessoa era presa e condenada, pois não podemos denominar o que se fazia de julgamento. Quer dizer, o médium era condenado à morte. É comum encontrarem-se médiuns entre os bruxos e feiticeiros, pois a mediunidade não é dom só de espíritas, umbandistas e adeptos do candomblé, etc.
Aliás, o mundo de hoje está cheio de médiuns de todas as religiões, e até de médiuns ateus, em cumprimento às profecias de Joel e de São Pedro. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Joel 2, 28, e Atos 2, 17, 18. Allan Kardec, no livro Que é o Espiritismo, afirma: em todas as épocas tem havido pessoas médiums por natureza ou inconscientes que, por produzirem fenômenos insólitos e não compreendidos, são qualificadas de bruxos ou feiticeiros e acusadas de ter pacto com Satanás. O mesmo aconteceu à maioria dos sábios que possuíam conhecimentos superiores aos do vulgo. A ignorância exagerou-lhes os poderes e muitas vezes essas próprias pessoas abusaram da credulidade pública, explorando-a, daí a justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos médiuns propriamente ditos, para se estabelecer a diferença. A maioria dos críticos, porém, não se dá esse trabalho. Longe de ressuscitar a bruxaria, o espiritismo a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, despachos, amuletos e talismãs, reduzindo às suas devidas proporções os fenômenos possíveis e que em verdade não ultrapassam o âmbito das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer decorre do erro em que incorrem, supondo que os espíritos estão à disposição dos médiuns. Revoltam-se com a ideia de que possa depender, do primeiro pretensioso que apareça, o fazer voltar, ao seu bel prazer e onde bem entenda, o espírito deste ou daquele personagem, mais ou menos ilustre. E nisto estão com toda a razão. Se, antes de condenar o espiritismo, tomassem o trabalho de o conhecer melhor, ficariam sabendo que ele ensina terminantemente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos humanos e que ninguém pode dispor deles, a seu bel prazer e a sua revelia. Disso pode deduzir-se que os médiuns não são feiticeiros. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de dezembro, por Feijão.